Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 8, de 1 a 10, Jesus multiplica os pães para o seu povo, faminto, sedento, necessitado de alimento. E é bonita a expressão de Jesus, a palavra dele: tenho compaixão dessa multidão. É a imagem, o próprio retrato do coração de Jesus, que se compadece de nós. O coração de Jesus que está atento às minhas e às suas necessidades. O coração de Jesus que não nos despreza, mas tem compaixão. Ele compadece, ele desce até onde nós estamos, na nossa realidade, para trazer daquilo que temos necessidade. E Jesus parece que tenta ver dos apóstolos se eles já estão aprendendo com ele. Por isso ele pergunta: quantos pães vocês têm? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, depois do que vocês já ouviram de mim, vamos ver se vocês já estão aptos a praticar o que eu tenho ensinado. E os discípulos mostram que eles ainda não entenderam a mensagem do Evangelho. Isso às vezes me consola, porque diante de tantas coisas, de tantas experiências já com Jesus, em muitos momentos eu também me sinto assim. Eu não entendi ainda o Senhor. Eu ainda não sei fazer como o Senhor faz, eu ainda não sei sentir como o Senhor sente. Os discípulos dizem: temos apenas 7 pães. Mas o que é isso para essa multidão? Um olhar ainda calculista. Um olhar ainda que não está voltado para o poder de Deus, mas para a necessidade própria, particular, pensando neles. 8 pães, 7 pães, alguns peixinhos é só para nós, não dá para a multidão. Eles usam da matemática, do raciocínio. Jesus se volta para o poder do Pai. A sintonia de Jesus não está na mesquinharia do coração. A sintonia de Jesus está no poder providente do Pai. O Pai que nunca falta, que nunca abandona. Mesmo que os recursos que tenhamos é nada frente à necessidade que temos. Maior poder tem Deus. A sua providência jamais falta. Nesse tempo que estamos vivendo, de modo particular, nesses dias que estou aqui com a minha família no Espírito Santo, vivendo essa semana de praticamente de terror, como eu tenho pedido a Deus que os homens, que nós compreendamos o que pode nos trazer a paz. Veja, cada um está pensando só em si. Cada um está voltado apenas para os seus próprios interesses e o bem comum à deriva. Veja a situação que vivemos, trancados dentro da própria casa, com medo de ir às ruas. Tudo bem, disseram da Força Nacional, disseram do Exército, mas não é possível ir às ruas porque o caos continua. Irmãos e irmãs, o que nos falta é Deus. O homem pode ter tudo, mas se ele não tem Deus, ele fica sem direção, ele fica perdido.
Nós precisamos urgentemente de conversão. Não adianta querer estabelecer uma ordem que venha de homens. Esta ordem precisa vir de Deus. Como assim, Padre? Sim, nós precisamos de Deus, porque se temos a Deus, vamos saber enxergar o outro. E o outro está sendo visto como coisa, como objeto. Por isso não valorizo, então não tem salário digno. Por isso não valorizo, por isso eu mato. Por isso não valorizo o que ele conquistou, eu vou lá e faço uma anarquia, uma bagunça. E o homem de bem, perdido, precisamos unir nossas forças e compreender que só se o Espírito Santo de Deus nos tocar, nós saberemos olhar para os irmãos. Senão, nós viveremos guerra, como estamos vendo, cada um pautado em si, no seu próprio interesse. Que o Senhor intervenha, que o Senhor manifeste o seu poder, que Deus toque os nossos corações, para deixarmos ser tocados, para termos compaixão. É hora da compaixão. É hora de pararmos, de ficarmos voltados só para nós e olharmos para o maior, para o bem comum. Se a palavra de Deus não encarna na nossa vida, no dia a dia, ela não está servindo. Não pode ser uma palavra só que acalma o meu espírito. Ela tem que se tornar carne na minha carne. Ela tem que entrar nas minhas entranhas e transformar o meu coração. Que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós e nos alimente com a sua providência. Mas hoje, encarecidamente, eu peço ao Senhor, tenha compaixão do povo capixaba. Tenha compaixão dos nossos políticos, dos governantes. Tenha compaixão desses irmãos que estão perdidos à deriva no crime. Tenha compaixão dessas pessoas que estão gritando por direito, mas de uma forma talvez não muito inteligente, não muito racional. É hora de colocarmos as mãos para que Deus se compadeça de nós e nos ajude a vivermos a sua paz. Compaixão. Compaixão, sentir com o coração do outro, e que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.